Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14, desde o versículo 14, e são dois textos da palavra de Deus para nós arrancarmos com a nossa meditação nesta manhã. Espero que você esteja com alguma expectativa, espero que você esteja com alguma expectativa no teu coração de ouvir a palavra do Senhor. Quantos estão? Expectativa no coração, expectativa no seu espírito de que Deus vai falar com você nesta manhã e a sua vida vai ser mudada, amém? Deus vai falar comigo, você pode dizer isso comigo? Deus vai falar comigo e a minha vida vai ser mudada. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus, João 21, 14, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. A palavra de Deus ainda em Marcos 14, 27 e 31. Marcos 14, 27 ao 31 diz: e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Fecha os teus olhos e peça a Deus que fale com você. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade que nos importa nesta manhã. Ó Deus, que o Seu Espírito Santo venha sobre a nossa vida, ungindo-nos, dando-nos autoridade, ó Deus, e que a Tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Não nos permita retirar nada da Tua palavra, não nos permita acrescentar nada na Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra por si só venha falar conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Na saga do filme Rocky, história criada por Sylvester Stallone, no Rocky 5. Quantos assistiram a saga do Rocky? Quem gosta do Rocky? E no filme número 5, Rocky, ele volta da Rússia no filme número 4, e quando ele começa o 5, ele entende que ele perdeu tudo. O contador dele o enganou e o roubou, e ele perde tudo que ele tinha, toda a sua fortuna, e ele volta a morar novamente no lugar onde tudo começou. E Rocky então conhece a Tommy, que é um lutador jovem, muito temperamental, e Rocky então recebe Tommy na sua casa e o ajuda e treina. E Tommy começa a vencer a todos, e de repente, como que não encontram um rival para Tommy, os empresários começam a colocar na mente de Tommy que ele deveria lutar contra Rocky. E Rocky então não queria lutar, porque ele já vinha de algumas enfermidades. Ele disse que não, mas o dinheiro, a fama, fazem tanto a cabeça de Tommy, que ele vai com os empresários e ele desafia Rocky para lutar. E nenhum desses desafios, então, ele vem com a televisão e todos para gravar aquilo, e Rocky recebe a Tommy e tenta convencer a Tommy que não era aquilo que ele queria. E Tommy insiste, e Rocky então aceita o desafio e fala com ele: então a gente vai lutar, mas é aqui e agora. O lado de fora é o nosso ringue. E aquilo, os empresários, né, não queriam aquilo, porque aquilo não deixava dinheiro para eles.
Então, o Rocky, eles saem para fora e começam a luta, e Rocky vence Tommy. Então ele joga Tommy no chão, e quando o Rocky sai, está de costa para Tommy, Tommy vem por trás de Rocky e pega com força, né? E Rocky cai, e ele começa a bater muito em Rocky, bate muito, e deixa Rocky completamente ensanguentado, espancado no chão, e Tommy então vira e vai saindo. Quando ele vai saindo, está mais ou menos uns 10, 20 metros de Rocky, Rocky se levanta todo ensanguentado, vira para Tommy e diz: ei, Tommy, não acabou ainda. Isso ainda não acabou. Vamos para um assalto mais. E eu queria falar para você nessa manhã, exatamente sobre a questão de quando para nós tudo parece que está perdido. Porque quando o Rocky fala isso para Tommy, e ele então luta novamente contra Tommy, e ele vence Tommy, e deixa Tommy completamente ali no chão, envergonhado, né? Mas o meu ponto é que ele abriu a casa, ele fez de Tommy um filho para ele. Tommy o agrediu e Tommy o traiu. Quantos de nós hemos sofrido algum tipo de traição e não queremos mais nem sequer caminhar, não queremos nem sequer mais mesmo falar com a pessoa ou voltar novamente a fazer aquilo que nós estávamos fazendo? Nesta manhã eu gostaria de conversar com você sobre um dos personagens da Bíblia que mais me intriga, que é Pedro. Eu gostaria de lembrar a você que Pedro foi o discípulo de Jesus mais temperamental de todos. Pedro tinha um caráter muito forte, Pedro era líder, Pedro era aquela pessoa que falava muito, escutava pouco. Pedro era uma pessoa que tomava decisões e que não pensava para tomar decisões, e que depois sempre pagava muito alto o preço ou as consequências das suas más decisões. Pedro é o único personagem que a Bíblia relata 3 nomes dele. A Bíblia o chama de Pedro, a Bíblia o chama de Simão, a Bíblia o chama de Cefas. A palavra Pedro é o feminino de pedra. E nós encontramos então em Pedro esse homem de caráter forte, em temperamento incontrolável, mas Pedro tinha uma particularidade enorme que eu quero chamar a sua atenção para ela nesta manhã. Pedro amava Jesus de uma maneira incondicional. Pedro fazia qualquer coisa para estar com Jesus. Pedro se tornou o grande amigo de Jesus e estar com Jesus em todo o tempo, assim como os outros discípulos. E Pedro foi então essa pessoa que tomou essas decisões, e você conhece bem a história de Pedro. Mas no texto que nós lemos, não é este Pedro que nós encontramos. O texto que nós lemos conta uma história de um Pedro que nós estamos vendo que Pedro está acuado e Jesus está questionando Pedro sobre o seu amor por ele. Jamais deveria, porque Pedro amava muito a Jesus. Sempre ficou claro para Jesus a maneira espontânea, muitas vezes até agressiva, de Pedro amar a Jesus. Mas você leu comigo que Jesus está questionando a Pedro. Lucas nos fala que depois de morto, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu por mais de 40 dias. E esta aparição é a terceira delas. Nesta aparição que nós lemos na Bíblia, o contexto diz que os discípulos estavam na praia pescando. E aqui eu quero chamar a sua atenção, que os discípulos estavam na praia pescando. É assim que Jesus agora encontra novamente os discípulos. É assim que Jesus encontra novamente Pedro. O que teria levado o homem, ou os homens que Jesus andou com ele, o que teria levado esses homens que eram pescadores de peixes, e Jesus os convidou para ser pescadores de homens? Eles aceitaram o convite de Jesus, eles deixaram tudo e eles seguiram a Jesus no seu novo projeto de vida. O projeto de vida de pescar peixes ficou para trás, e eles começaram a seguir a Jesus no projeto de vida de pescar homens. De alguma maneira, eles agora voltaram a pescar peixes.
O que teria levado a estes homens de Deus, essas pessoas especiais, a desistirem do seu projeto de vida, de pescar homens e voltar a pescar peixes? É assim que Pedro aparece na praia. Pedro está ali na praia com aqueles discípulos e Jesus chega, e você conhece a história. Eles novamente não pescaram nada, e Jesus chega da praia e faz sinal para eles, e Jesus então fala para eles: filhos, tendes algo de comer? E ele disse: não temos nada de comer, não pescamos nada. O maior fracasso para um pescador é não pescar nada. O maior fracasso para um vendedor é não vender. O maior fracasso para um profissional da sua área é não conseguir fazer bem o seu trabalho. O maior fracasso para um pescador é não pescar e não trazer o peixe, porque o peixe significa o sustento da sua família. E o maior fracasso para um homem é não trazer o sustento para a sua família. E agora nós encontramos os discípulos desta maneira. Os discípulos ali estavam fazendo aquilo que eles disseram que não faria. Mas a pergunta que eu faço para você nesta manhã é a seguinte: quantos de nós já não fizemos isto? Quantos de nós que estamos aqui também já não fizemos aquilo que nós dissemos que não faríamos mais? Quantos de nós que estamos aqui também já prometemos algo e não cumprimos? Quantos de nós que estamos aqui também nos sentimos fracassados exatamente por não ter cumprido aquilo que nós dissemos que iríamos cumprir e queríamos fazer? Quantos de nós já não cumprimos para os nossos cônjuges e falhamos? Quantos de nós já não prometemos para Deus e falhamos? Quantos de nós já não prometemos que agora sim essa dieta sai? Agora sim essa dieta sai e você falhou novamente. Quantos de nós, eu estou falando daquela pessoa, sabe, irmãos, é muito mais do que isso. Eu estou falando daquele chefe de família que luta com pornografia e promete uma e outra vez que ele não fará aquilo mais, mas ele volta a fazer e cometer o seu mesmo pecado. Eu estou falando daquele chefe de família, aquele homem que é viciado em álcool, por exemplo, e ele fala e promete para a sua família que ele não fará aquilo mais, mas ele volta ao seu mesmo pecado e ele fracassa novamente e volta. Eu estou falando desta mulher que ela se sentiu não amada nesta relação e ela agora sai fracassada, ela é trocada por outra e ela diz que ela já não vai amar mais porque ela fracassou no seu primeiro amor. Os fracassos fazem com que nós possamos pensar que nós não vamos conseguir atingir os objetivos que nós temos, e os discípulos estavam exatamente desta maneira. Pedro havia fracassado e agora ele volta ao lugar do seu fracasso. O lugar do fracasso de Pedro era exatamente a praia, era exatamente o mar, e Pedro volta ali. O que é que faz isso conosco? O que é que faz com que um homem ou uma mulher, muitas vezes que foi usado por Deus dentro das igrejas, que foi pregador, que serviu na igreja, que teve ministérios, já seja que cantava, já seja que pregava, o que é que faz com que esta pessoa chegue a um ponto da sua vida que ela diz assim: eu não vou mais fazer isso porque eu fracassei e eu não tenho mais forças para continuar? Aquela pessoa que antes era usada para cantar, para louvar, mas agora neste tempo ela se sentiu fracassada porque algo passou no seu ministério. E ela agora já não há louvor, já não há canto, já não há adoração, já não há busca, já não há leitura da palavra de Deus, já não há vida de comunhão com Deus. Só existe a dor e a amargura de se lembrar de quando era usada. O historiador Clemente diz que Pedro chorava e Pedro se ajoelhava e chorava todas as vezes que ele ouvia o galo cantar, porque ele se lembrava do seu fracasso. Todas as vezes, por quê? Porque eu e você já fizemos muitas promessas e não cumprimos. Veja bem as promessas de Pedro. Vocês leram comigo? Pedro disse que ainda que todos traíssem Jesus, ele jamais o faria.
Pedro prometeu isso para Jesus, e vocês leram comigo. Pedro prometeu a Jesus que ainda que todos o negassem, ele jamais o negaria. E agora, Pedro nega Jesus, e Pedro então, ele está nesta situação, não somente ele, como estão todos os discípulos ali juntos. A Bíblia nos dá o nome dos discípulos que estavam: Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, e ainda outros 2 discípulos. E nessa decisão que eles tomaram de ir pescar novamente, eles tomaram a decisão, eles estavam na praia e tomaram a decisão, e Pedro disse: vamos pescar, e os outros discípulos disseram: vamos também com você. E agora, nós vemos que a Bíblia relata em Lucas 22, 54 ao 62, a Bíblia também nos relata como foi que aconteceu isto. Antes de nós lermos este texto, eu só queria lembrar para você que Jesus, quando ele chega na praia e ele vê os seus discípulos pescando, Jesus então, quando ele acena para os seus discípulos, e os discípulos atendem a Jesus. Vocês se lembram que essa história já tinha passado antes. Agora, Jesus chega na praia e ele acena para Jesus. E Jesus acena para eles, perdão. E eles não haviam pescado nada. Jesus fala para eles: olha, joguem a rede à sua direita. E eles então obedecem e eles jogam a rede, e a Bíblia diz que eles agora trazem a rede de volta com 153 grandes peixes. Com 153 grandes peixes, essa rede vem de volta para a praia, e quando isto acontece, João, o discípulo, que era chamado de o discípulo amado, João então entende que é Jesus. Veja bem que a Bíblia nos relata que eles estavam numa distância de mais ou menos 90 a 100 metros. E João então, ele reconhece Jesus. João reconhece Jesus e João diz para Pedro: é o mestre. É o mestre. Ou seja, nós não precisamos ficar no nosso fracasso. Nós não precisamos, porque ele ressuscitou, ele voltou. E o fracasso dos discípulos era saber exatamente que Cristo havia morrido. Agora então, neste texto de Lucas, nós vamos ver que Pedro, então, nós vamos ver e entender exatamente o que é que faz com que eu e você podemos nos distanciar de Jesus e não cumprir as promessas que nós fazemos e não termos força novamente para reagir diante dos nossos fracassos. A última vez que Jesus Cristo e Pedro se olharam foi também de longe. A última vez que aqueles 2 olhares do seu líder, né, Jesus como líder de Pedro, Pedro como liderado, Jesus como mestre, Pedro como seu discípulo, a última vez que aqueles 2 olhares se encontraram foi também de longe. Aqui nós estamos em uma distância talvez de 100 metros, e se eu levo você para ler comigo, você lê comigo o versículo 54 de Lucas 22, diz assim, então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E diz aí que Pedro o seguia como? Como está dizendo que Pedro estava seguindo? Pedro o seguia de longe. Presta atenção nisto. E havendo-se acendido no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo também: este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ali, ainda ao falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou a Pedro. Presta atenção nisso, igreja. E virando-se o Senhor, olhou a Pedro. Jesus agora está sendo levado. Jesus agora, ele está indo em caminho à cruz.
E no momento que Pedro nega Jesus, Jesus olha e vê Pedro de longe. Foi a última vez que esses dois olhares se encontraram em vida. Pedro agora sai dali completamente, a Bíblia está dizendo aqui, e você lê comigo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Por que eu e você, nós choramos amargamente quando nós nos damos conta de que nós não somos tão autossuficientes para cumprir as nossas promessas, e nós então choramos amargamente? Quantos de nós já aconteceu isso? O versículo 54 e o 55 diz essa história, e tem aqui então essa palavra: seguia-o de longe. 2 palavras que eu quero chamar a sua atenção: a palavra longe e a palavra fogo. Longe e fogo. Aqui pode estar a explicação do grande fracasso de Pedro. Aqui pode estar então a explicação de como foi que Pedro fracassou e por que Pedro chorou amargamente. Eu quero te dizer que nós, como filhos de Deus, para nós não perdermos essa luta que nós travamos contra o pecado, Deus, Ele dispõe para mim e para você, igreja. Quando nós aceitamos a Cristo, está disponível a graça de Deus para mim e para você. Quando nós aceitamos a Cristo, essa graça, que em teologia se chama de a graça salvífica, essa graça que nos leva a ser salvos, a sermos encontrados pelo Senhor Jesus, e que faz com que nós comecemos a caminhar com Ele, essa é a graça da salvação. Mas deixa eu te chamar a tua atenção, que nós precisamos de outra graça, e precisamos muito, que é a graça santificante de Jesus sobre as nossas vidas. A graça santificante de Jesus é aquela graça que está disponível para mim, para você, pelo Espírito Santo, todos os dias de manhã, quando eu acordo. Aí está essa graça disponível para mim e para você. Essa graça santificante é a graça que está sobre a minha vida e que me faz com que eu possa resistir ao pecado. Por isso que ela é santificante, porque ela me santifica. Por isso que a palavra santificação tem a ver com separação, porque essa graça, ela me capacita para que eu possa andar e caminhar em vitória. O que é seguir Jesus? E o que é seguir Jesus de longe? Para seguir Jesus de perto, você precisa de honrar o nome de cristão, e para isso você precisa da graça santificante de Jesus na sua vida todos os dias. Pedro fez isso. Pedro caminhou com Jesus por 3 anos, Pedro viu os milagres que Jesus fazia por 3 anos, Pedro foi testemunha ocular, ele e os outros 6 apóstolos também que estavam com ele. Há pessoas que já seguiram Jesus muito de perto e hoje o estão seguindo de longe. Há pessoas que já serviram na igreja e já foram as pessoas de mais confiança dos seus pastores. Há pessoas que exerceram os seus ministérios, que foram grandemente usadas por Deus e seguiam a Senhor Jesus de perto e seguiam a Deus de perto, tinham comunhão com Ele. E agora o estão seguindo de longe, porque algo aconteceu, porque algo os fez com que eles tomassem decisões equivocadas, e eles então começam a seguir a Jesus de onde? O que foi que aconteceu? Talvez aconteceu um pecado na vida desta pessoa e ela não soube como lidar com isso. Talvez foi a dor da vergonha e ela não soube lidar com isso, e essa vergonha a distanciou do Senhor Jesus e está fazendo com que ela siga Jesus de longe. Talvez um medo. Talvez um medo por alguma situação, ou talvez uma amargura, talvez até mesmo uma falta de perdão, faz com que essa pessoa se bloqueie de uma maneira com que a sua vida não caminha. Talvez um voto não cumprido, uma promessa impensada. Muitas vezes as nossas promessas são feitas no momento de emoção, e quando são feitas no momento de emoção, ela não tem nada a ver com a razão.
Quando fazemos promessas que, às vezes fazemos promessa que já sabemos que não vamos poder cumprir. Quantos de nós, por exemplo, já dissemos para Deus uma e outra vez: agora é firme, Senhor, agora eu vou dar o meu dízimo todo mês. Eu já recebi pessoas e já orei com pessoas que me falam isso: pastor, eu prometi que eu ia dar o dízimo e que eu ia ser fiel ao Senhor no meu dízimo. E assim começou, e eu fiz voto a Deus, e eu comecei 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, e depois eu fracassei novamente e deixei de dar o dízimo, e deixei de ofertar. Quantas e quantas pessoas falam isso para nós? E faz com que essas pessoas então voltem e fiquem aí em um lugar aonde elas mesmas não creem que elas poderão ser usadas por Deus novamente. O retorno à praia dos discípulos era um significado de que eles queriam voltar para a vida de pescar peixes, porque o projeto de vida de pescar homens tinha fracassado. Eles se sentiam fracassados. Foi isso o que aconteceu com Pedro. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele voltou então a pescar peixes por se sentir fracassado no seu projeto de vida de pescar homens. Como nos identificamos com Pedro? Como nos parecemos com Pedro? Como eu e você temos tanta identificação com tudo isso? Vejam bem que esse olhar de Jesus com Pedro diz que o versículo 61 diz assim: e virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se. Pedro então lembrou-se. Jesus tinha falado que todos o iam deixar. Jesus já sabia que seria deixado por todos. Jesus já sabia que ia ser abandonado. É muito difícil lidar com a dor da traição, quando uma pessoa que você menos espera, ela trai você e faz com que você já não confie mais nas outras pessoas também. Não sei se já aconteceu isso com você. Quando você tem uma relação com a pessoa e você é traído por essa pessoa que você não esperava, você então passa a não confiar também nas outras pessoas. E nessa mesma situação você não tem como perdoar também, e é difícil para você. Os olhos de Jesus viram a traição de Pedro. O que foi que Jesus viu? Naquele momento então que Jesus começa a caminhar para a cruz, ele olha de longe e vê Pedro. Pedro está ali na beira do fogo, acabou de negar Jesus 3 vezes. O galo cantou exatamente como Jesus havia profetizado. Exatamente como havia profetizado. O que foi que Jesus viu em Pedro? Jesus sentiu a dor da traição, mas a maneira de Jesus lidar com a dor da traição é completamente diferente da minha e da tua. Agora, nós vemos que eles estão ali. É aqui que quem está seguindo de longe não pode ouvir a voz. Não havia como Jesus comunicar-se com Pedro, porque estavam de longe. A única comunicação foi o olhar. A única comunicação foi olhar, e somente com o olhar Pedro saiu dali e chorou amargamente. Quando você está seguindo Jesus de longe, você não pode ouvir a voz. E se você não está ouvindo a voz de Deus, quais são as vozes que você está ouvindo? Se você não está ouvindo a voz de Deus porque você está longe, que outras vozes você está ouvindo? Se você fracassou, meu irmão, não desista. Se você pensa que você já não pode mais, não desista. Existe outra oportunidade. É por isso que nós estamos chamando isso de a terceira oportunidade. Porque foi na terceira aparição de Jesus para os seus discípulos. E foi 3 vezes que Jesus interrogou a Pedro. O olhar de Jesus continuou em Pedro, e o olhar de Jesus continua em mim, o olhar de Jesus continua em cada um de vocês que me escutam nesta manhã, de vocês que nos escutam ou escutarão esta palavra pelas nossas redes sociais. O olhar do Senhor Jesus, ele continua, ele se mantém firme, e ele se manteve firme em Pedro. Foi Pedro quem tirou o olhar de Jesus. Não foi Jesus que tirou o olhar de Pedro. Foi Pedro quem tirou o olhar de Jesus.
Foi isso que aconteceu com Pedro. Agora, de repente, eles estão ali. E veja bem que quando eles estão neste momento, este encontro de Jesus com Pedro tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Não para Jesus, mas para Pedro. Tinha que acontecer. Agora, eu queria chamar a sua atenção, igreja, nesta manhã, para que você acompanhasse comigo o que é que acontece nesse tipo de encontro. Aqui nós estamos falando que Jesus agora está na praia, e se você ler o texto, você vai ver que os discípulos, eles foram caminhando para a praia depois de pegar os peixes, e Jesus então pegou os peixes e levou, e ele colocou um fogo e começou a preparar o alimento para os discípulos, e os discípulos vão chegando um por um, e não existe palavra alguma. A palavra de Deus registra que os discípulos chegaram calados um por um, e eu imagino essa cena. Eu imagino essa cena de Jesus ali na beira do fogo. A última vez que Pedro traiu a Jesus foi na beira do fogo. Agora Pedro volta, e eu imagino que Pedro é o último dos discípulos a chegar ali. E Pedro chega, e a palavra de Deus diz que os discípulos não falaram palavra alguma. Agora nós estamos diante do encontro do traído com o seu traidor. É o momento de que o traidor possa pedir perdão àquele que o trai. É o momento de reconciliação. Muitas vezes, neste momento de reconciliação, o traidor, ele nem sequer reconhece que traiu e nem sequer pede perdão. O que acontece nesses encontros, igreja? Muitas vezes, quando as coisas foram mal resolvidas, no encontro do traído com seu traidor, o contexto deste encontro é um tempo de acusações. O contexto deste encontro é um contexto de eu disse isso, mas não, você falou isso, não, mas eu não ouvi, não, você não me disse isso. Não, mas a minha intenção não foi esta, você não entendeu nada do que eu queria falar. Muitas vezes nestes encontros não existe reconciliação e existe um novo rompimento, porque ninguém se entende nesse tipo de encontro. Agora os discípulos estão ali. Esses 7 discípulos estão ali diante do mestre. Esses 7 discípulos, porque não foi só Pedro, foram todos eles que abandonaram o Senhor Jesus. Quando você lê a palavra de Deus, que Jesus ele foi abandonado por todos os seus discípulos, todos o abandonaram, nenhum sequer ficou com ele, nenhum sequer. Jesus sendo abandonado por todos, ele agora tem essa oportunidade, e Jesus está ali. A Bíblia diz no versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Quantos de nós já não dissemos a Senhor Jesus que nós o amamos e temos falhado com ele nas nossas promessas uma e outra vez? Agora, eles estão ali, Jesus pergunta por 3 vezes. E Pedro acha muito perguntá-lo por 3 vezes. Por que o senhor está me perguntando a 3ª vez? O senhor sabe que eu te amo. Não foi isso que pareceu-me quando você me traiu por 3 vezes. Jesus não falou isso para Pedro. Talvez eu falaria, talvez você falaria. Talvez algum de nós falaria, mas você agiu dessa maneira comigo e eu não esperava isso de você. Jesus não fala nada. A única coisa que Jesus questiona é o amor. Sabe o que, Pedro? Se você me ama. Se você me ama realmente, se você me ama, você tem agora uma nova oportunidade. Se você me ama, você tem uma nova oportunidade de seguir novamente e voltar ao projeto para o que eu te chamei que você fizesse na sua vida. Lembra, Pedro, que eu te chamei para ser pescador de homens, e este continua sendo o meu projeto para a sua vida. Este continua sendo o projeto que eu quero para que você desenvolva na sua vida. Então, se você me ama, não tem nada, todo o passado é perdoado, todo o passado fica, e agora nós podemos caminhar para frente. Então é outra oportunidade que Jesus estava dando para Pedro. Eu quero dizer para você nesta manhã, que você tem uma outra oportunidade na sua vida nesta manhã.
Talvez você entrou aqui assim, talvez você entrou aqui sem saber, talvez você entrou aqui se sentindo também um pouco fracassado, talvez você entrou aqui nesta manhã e não tem cumprido alguma promessa, talvez você está decepcionado com alguém. Eu quero te dizer que se você ama ao Senhor Jesus, você tem uma nova oportunidade. A outra oportunidade da vida de Davi veio depois que ele foi confrontado pelo seu pecado com Betseba, e Deus usou Natã para ir e repreender Davi em Samuel 12:13, e Deus disse para Davi: também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás. E Davi continuou. A outra oportunidade na vida de José do Egito veio no momento em que José do Egito estava diante dos seus irmãos que haviam o traído. O irmão traído agora estava diante dos seus traidores, e ele tinha poder imenso nas suas mãos para fazer o que quisesse deles. E a oportunidade que o diabo oferecia para José era não perdoar, e era ter ódio por todos os seus irmãos. Mas José do Egito, ele tomou a oportunidade de Deus para a sua vida, e ele abraçou a oportunidade, e ele perdoou os seus irmãos, e começou uma relação nova com os seus irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé nesta manhã.